galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e vocês estão me vendo aqui com essa camisa de novo porque eu tô gravando todos os vídeos no mesmo dia. E hoje a gente vai ver um vídeo sobre 5 fatos históricos que você provavelmente aprendeu errado. Antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, eu queria que você já deixasse o like no começo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque vocês sabem que o YouTube normalmente não manda notificação. Se você já é inscrito no canal e não está recebendo notificação, veja se o sininho para todas as notificações estão ativadas ou se ele está como notificações ocasionais. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a minha vida, basta vocês me seguirem aqui nas redes sociais, na página do Historiador para saber curiosidades históricas, o meu Instagram, que vai estar aqui embaixo também, beleza? Então vamos pro vídeo. Vocês devem ter aprendido na escola, por exemplo, acredito que vocês, quando era criança, assim como eu, devem ter aprendido que Júlio César foi um grande imperador de Roma, certo? Não, está errado. Júlio César ele não foi imperador de Roma. Na verdade, Júlio César ele foi o último governante da República de Roma. Ele foi um cônsul. Posteriormente, ele virou um ditador eterno, que foi um título dado em homenagem a ele pelos seus serviços, digamos assim, realizados em Roma. A confusão começa porque alguns líderes militares eles eram chamados de imperator, ou recebiam o título, digamos assim, em campo de batalha, de imperator, que é aquele que manda, aquele que dá ordens. No entanto, a gente precisa ressaltar aqui que durante a República de Roma, o termo latim que a gente atribui ao imperador, né, imperator, era usado para designar os comandantes militares romanos, porque imperator designava o sentido de dar ordem, de mandar, e não de ser chefe supremo, digamos assim, como a gente sabe que acabou acontecendo a partir do governo de Otávio Augusto. Nos desfiles militares, por exemplo, as legiões saudavam seus comandantes militares com o termo imperator. E nesse sentido que eu quero dizer para você, né? De dar ordens, de mandar. E era nesse sentido, por exemplo, que as pessoas chamavam Júlio César de imperator. E não como imperador, que significa chefe supremo do governo, como acabou acontecendo, por exemplo, com Otávio Augusto, com Adriano, com Calígula, com Cláudio, com Nero e com tantos outros imperadores que vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo lá no começo com a qualidade ruim, mas um vídeo até que é legal, falando sobre Nero. Se você quiser assistir, ele vai estar aqui no card do vídeo, beleza? Outra curiosidade histórica que vocês devem ter aprendido errado também, ou na escola, ou na rua, ou em alguma pesquisa através da internet, ou até mesmo em algum filme, é que as bruxas de Salem, elas morreram queimadas. Não, na verdade elas não foram queimadas. Essa história ela não é verdade porque a queima de mulheres acusadas de bruxaria não aconteceu e nem aconteceu na cidade de Salem. O vilarejo ainda seguia a lei britânica na época e punia a bruxaria, que era a acusação, por exemplo, de guarda-chuva, né, ou de usar ervas para tratar doenças, entre outras coisas. A punição que a Inglaterra tinha para isso, que a lei britânica tinha para isso, não era queimar as bruxas, mas sim matar as bruxas enforcadas. Então, na verdade, queimar mulheres vivas foi uma tradição que acabou existindo também na Europa Ocidental, mas que era uma recomendação da Igreja Católica, mas que nos Estados Unidos, durante o período da caça às bruxas de Salem, digamos assim, ele não matou as mulheres queimadas. Provavelmente elas morreram enforcadas, certo? Tenho certeza que essa aqui vocês todos devem saber. Por quê? Você que está assistindo esse vídeo aí adora uma feijoada. Se você é brasileiro, você adora uma feijoada. E você, com certeza, quando vai para outras cidades ou até para outros países do mundo, tem orgulho de dizer que a feijoada é uma comida tipicamente brasileira. Tô certo ou tô errado? Na verdade eu tô certo, mas vocês estão errados, né? A feijoada ela não é uma comida típica brasileira. A feijoada ela é uma comida que já existia na Europa. A gente tem até a tradição de dizer aqui que não, que na feijoada que existia no Brasil, os escravos colocavam orelha de porco, pé de porco, calabresa e misturava com o resto do feijão. Na verdade, a feijoada ela é uma invenção europeia. Inclusive, na França, era muito comum os franceses comerem o chamado ensopado de cassoulet. E os ingleses, inclusive, tinham a tradição também de comer ensopado de carne com batata. A única coisa que os portugueses acabaram fazendo foi colocar feijão ao prato que já era tradicional na Inglaterra e na França. Então, a gente atribuir, por exemplo, a invenção da feijoada aos escravos negros brasileiros não só não é uma verdade, como é um erro histórico. E afirmar isso é errado por quê? Porque a gente afirma, por exemplo, que os escravos aqui no Brasil, eles
comiam o resto, digamos assim, que sobravam, em alguns casos, das casas grandes e dos seus senhores. Porém, em casas que eram menores, era muito comum os escravos comerem junto com seus senhores, né, na mesa. Então, se a comida era distribuída junto de um senhor para o outro, era muito provável, por exemplo, que o escravo ele comesse a mesma coisa que o patrão. Então, o patrão que normalmente tinha descendência europeia e normalmente português, ele já tinha a tradição de comer ensopado com feijão, ou o que nós chamamos aqui em nosso país hoje de feijoada. É claro que a gente deu uma incrementada hoje com algumas coisas, né? O toque da vovó, digamos assim. Mas a invenção da feijoada, ela não é brasileira. Então, se você imaginava isso, imaginava errado. Beleza? Outra curiosidade histórica que vocês devem ter aprendido errado é que Cleópatra, ela foi a única faraó com esse nome no Egito, exatamente. Quando você está na escola estudando, por exemplo, nem todo professor de história fala que Cleópatra, que vocês estudam aí, que namorou com Júlio César, que namorou não, teve um caso, né, com Júlio César, com Marco Antônio, ela não foi a única Cleópatra da dinastia dela, né? Cleópatra, ela era da dinastia Ptolomaica. Para quem não sabe, Ptolomeu ele era um general de Alexandre Magno, e para quem também não sabe, Alexandre Magno dominou o Egito, né, tornando-se inclusive faraó. Se você não sabia, agora você já sabe aqui no canal do Historiador, que Alexandre Magno ele foi faraó no Egito, né, porém ele continuou partindo lá para a região da Ásia para expandir os seus territórios e deixou seu general Ptolomeu no seu lugar. Porém, ele não voltou, né? Então Ptolomeu ficou lá no Egito, né, fincou raízes e deu origem à dinastia Ptolomaica. E nessa dinastia existiram 7 Cleópatras, né? A famosa que a gente está falando aqui, que inclusive era tida como a mulher mais bonita do mundo, na sua época era a Cleópatra VII, que teve um filho com Júlio César, chamado Cesário, e outros 3 filhos com Marco Antônio. Acredita-se que Cleópatra era tão apaixonante que, inclusive, o que acabou levando ela e o próprio Marco Antônio a morrerem, digamos assim, foi justamente isso, né? Marco Antônio acabou traindo seus ideais, e Otávio Augusto viu que o negócio estava começando a ficar complicado porque Marco Antônio estava cego de amor por Cleópatra e decidiu invadir o Egito. E para não morrer nas mãos dos inimigos, digamos assim, ou dos romanos, o que aconteceu? Marco Antônio e Cleópatra acabaram tirando a própria vida. Inclusive Cleópatra em uma banheira cheia de serpente, pelo menos é o que conta a lenda. Então, se você imaginava, ou se seu professor tinha dito para você que só existiu uma Cleópatra no Egito, ou que essa Cleópatra aqui se envolveu com Marco Antônio e Júlio César era a Cleópatra I, ele estava enganado. Essa Cleópatra é a Cleópatra VII da dinastia Ptolomaica. Ela foi sim a última faraó mulher do Egito, porém ela não foi a primeira. A primeira foi Hatshepsut. Até porque quando Cleópatra nasceu no Egito, né, o Egito já tinha praticamente 3.000 anos de período de dinastias, então tinham muitas faraós antes dela. Inclusive a Hatshepsut, como eu falei para vocês, foi a primeira, depois tiveram outras como Nefertari. Enfim, vocês devem estar aprendendo isso na escola de vocês. Se não estão aprendendo, pode pesquisar aí no Google sobre o Egito Antigo que vocês vão encontrar isso, certo? E agora a gente vai para a grande curiosidade histórica que eu tenho certeza que todos vocês aprenderam na escola, como eu aprendi. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500 na Bahia. Não, não foi bem assim. Na verdade, nem é descoberto o termo que se utiliza mais, é achado. Quando eu falo para vocês que o Brasil foi achado, é com relação aos portugueses, porque acredita que outros povos passaram pelo Brasil ou pelo continente americano. Acreditam-se que os Vikings podem ter passado por aqui, que os fenícios podem já ter passado por aqui, que os chineses podem ter passado por aqui. E como é que eu sei disso? Existem mapas, por exemplo, chineses de período bem anteriores, por exemplo, à chegada dos portugueses ao Brasil, que já tem o desenho da América, do continente americano. Então, como é que eles já sabiam que existia o continente aqui, se eles já não tivessem visitado aqui? Na verdade, o Brasil foi encontrado no ano de 1498 por Duarte Pacheco. E Dom Manuel mandou que ele viesse, né, na direção do Brasil para checar se realmente existiam terras nessa região. Coisa que ficou comprovado. E por que então que a gente não dá como data de encontramento, de achamento, de descobrimento do Brasil o ano de 1498? Porque Dom Manuel, para manter as relações amistosas com a Espanha, preferiu ficar calado. Por quê? Porque eles tinham um acordo desde 1494, que era o acordo do Tratado de Tordesilhas, que basicamente dividiu o mundo entre Espanha e Portugal, e não pegaria legal a Espanha saber que Portugal estava fuçando
dizendo em um português bem claro, territórios que talvez estivesse do lado espanhol. Então, o que aconteceu? Duarte Pacheco voltou para Portugal, explicou o que aconteceu, confirmou para o rei Dom Manuel que existia assim terras aqui, e aí foi montada a esquadra com Pedro Álvares Cabral, e no dia 22 de abril de 1500 o nosso país foi oficialmente encontrado. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, chama todo mundo para assistir, porque dá um trabalho pesquisar essas coisas, dá um trabalho editar esses vídeos, eu trabalho o dia todo e quando chega eu vou gravar e editar para vocês. E outra coisa, se vocês estiverem gostando do vídeo no formato que a gente está gravando aqui sentado, comenta aí, que se tiver bom, eu continuo gravando assim sentado. Se vocês não gostarem, eu passo a gravar os vídeos em pé de novo, beleza? Se você gostou, como eu disse, deixa o like, comenta, curte, se inscreva, porque eu já fui! Valeu!